Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O livro que nós vamos analisar é Pecados Públicos, a Ilegitimidade em Lima no século XVII, da Maria Emma Manarelli. Meu nome é Isabela. Meu nome é Natália. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Letícia. A autora do livro que nós vamos tratar é uma historiadora peruana e tem o seu foco especialmente na área dos estudos de gênero e de história social. O livro fala das relações extraconjugais em Lima no século XVII, buscando entender como esses laços extraconjugais afetavam as hierarquias sociais do período. De primeiro momento, a autora vai tratar dos principais temas das relações entre homens e mulheres e os mecanismos que, juntos com a sociedade espanhola nesse período, vão desenhar aquilo que compreende como as relações de gênero e seus padrões que imperaram ao longo do período colonial. Ela vai dar importância para a questão da extraconjugalidade no século XV na Espanha e as atitudes e os vínculos que os conquistadores do Peru estabeleceram com as mulheres, abordando o tema da ilegitimidade e sobre alguns padrões de relação entre homens e mulheres que se moldaram conforme a experiência bélica e ao sistema colonial que se formava. E a autora vai tratar da influência da guerra da mentalidade, comportamento e na libido daqueles envoltos a ela, e também dos padrões de vínculo na relação entre homens e mulheres e no contexto da invasão espanhola, abordando o tema da inferioridade da mulher, moral e mentalmente em relação aos homens. Ela vai falar também da normalidade da difusão do adultério nas cidades espanholas no século XVI e XVII, que foi tolerada na sociedade hispânica, e das relações extraconjugais na Península Ibérica, que foram essenciais para refletir a identidade dos espanhóis e a sua cultura afetiva. E, finalmente, ela vai utilizar de crônicas, monografias e testemunhos para elaborar a fala sobre a segregação étnica e de gênero dentro dos espaços públicos e privados que possuem suas características específicas. Posteriormente, a autora vai aprofundar um pouco mais sobre as relações extraconjugais, ou, em outras palavras, o sexo fora do matrimônio, ou seja, o sexo fora do casamento. Para a gente entender, a gente tem que entender a importância do casamento, que estava ligado em diferentes esferas da vida social. Em primeiro lugar, era uma questão religiosa, ou seja, o sexo fora do casamento era uma ofensa a Deus, um pecado, e, portanto, competia à igreja combater essas questões. Posteriormente, a gente tem que dizer que o sexo ilícito era, portanto, um problema sério de consciência, ou seja, produzia culpa e as punições já eram esperadas pela sociedade. E a autora também ela vai desdobrar uma outra percepção, que ela vai dizer que as mulheres ousavam afirmar publicamente que a questão dos amanciabados, que é o sexo fora do casamento, era um estado aceitável, ou seja, essas práticas já estavam começando a ficar comuns ou corriqueiras. E também ela afirma que as fornicações simples não era mais considerada como um pecado, é algo que bem problemático para a igreja. E no momento das confissões dessas mulheres, a autora fala que os padres eles se mostravam contentes com esse tipo de comportamento, com essas confissões de obscenidades. Eles se aproveitavam dessa posição da mulher e acabavam cometendo pecados no confessionário. Posteriormente, há de se perguntar o seguinte: o que a igreja fazia contra esses padres e contra a própria sociedade que estava cometendo esse pecado? Contra os bispos e padres, ela tinha um processo contra eles, só que esse processo existiam inúmeras fraudes nos testemunhos, né? Como a vida era muito, até me perdoa a palavra, mas muito um cuidando da vida do outro, é mais ou menos isso que a autora quer destacar. Muitas vezes os testemunhos eram simplesmente para punir os outros, então isso enfraquecia a questão de punição e fazia com que esses atos ganhassem força. Então, como existe essa moral múltipla, e existia também algo que estava bem crescente na igreja, que era o relaxamento do celibato, que começou a preocupar os bispos e arcebispos da igreja. Bom, e também é de se nomear que existia uma certa tolerância com os homens naquele período, ou seja, os que faziam isso acabavam tendo como diz, uma certa vista grossa para esses procedimentos. A partir daí, a autora ela explica como a legitimidade é entendida do ponto de vista da sociedade limeira no século XVII.
Essa reprovação da ilegitimidade é, na maior parte, por causa da desorganização social que ela causa. Porém, o filho ilegítimo ele não é totalmente excluído da sociedade, ele só ocupa uma posição inferior. E, além disso, a autora cita os valores morais que são quebrados por causa do tipo de relação que gera esses filhos ilegítimos, e a vida privada que se coloca na frente dos assuntos públicos e as questões hierárquicas, de raça e de gênero, que são importantes para compreender a questão da ilegitimidade como um todo. O caso dos filhos naturais são o foco dessa parte do livro, porque essa condição de filho natural ela traz uma situação um pouco melhor do que a dos outros filhos ilegítimos, tendo alguns privilégios, especialmente em relação à herança e status, mesmo que não fosse a mesma coisa que ser um filho legítimo, porque eles tinham bem menos direitos do que filhos legítimos. Esse reconhecimento da naturalidade ele é totalmente dependente do desejo masculino, que reforça uma certa patrilinearidade que é observada nas sociedades em geral. E as instituições públicas elas até podiam ajudar a contornar essa vontade paternal que era tão forte na sociedade, e geralmente elas eram o único apelo possível para mãe ou filhos naturais que quisessem ter os seus direitos assegurados. A partir daí, a autora ela começa a dar exemplos dessa dificuldade de conseguir ter uma condição de filho natural. A autora trata também da imagem da mulher perante a sociedade e a importância da sua postura sexual e sua participação pública no século XVII. As restrições públicas estavam diretamente ligadas à honra feminina, e essa regulação da vida sexual variava também de acordo com a classe social, pois não era tão relevante assim a legitimidade dos filhos de uma mulher de uma classe menos abastada. E nessa sociedade, os fatores que definiam as identidades dos homens eram muito mais complexos que o das mulheres, que muitas vezes eram invisibilizadas ou colocadas à sombra de alguma figura masculina que impusesse algum nível de autoridade sobre ela, como o pai ou o marido, por exemplo. E além disso, os casamentos eram só realizados, em sua maioria, entre indivíduos da mesma classe social, com a finalidade de manter esses mecanismos que sustentavam o sistema. Mas apesar de todo esse aparato social e moral, as mulheres elas resistiam a essa autoridade da igreja e do Estado. As hierarquias sociais foram um fator que facilitou essa transgressão, porque determinadas leis não se aplicavam a todas as classes, e aí as sentenças variavam, causando assim uma certa confusão e dificultando a resolução dos conflitos, como o caso de adultério, por exemplo. E outro mecanismo que vale a pena citar era o sistema de dote. E a disposição desse dote por parte do pai se dava através do nível de recato sexual da filha. Sendo assim, então, ele tinha a opção de não fazer, caso a mulher tivesse um comportamento errante. Um exemplo para ilustrar como a segregação feminina era um fenômeno complexo e ambíguo, as leis que regulamentavam as questões financeiras e de transmissão de propriedade não eram necessariamente discriminatórias, mas na prática acabavam sendo. Por exemplo, caso o primeiro filho fosse do sexo feminino, a lei que estabelecia o primogênito como herdeiro de todos os bens familiares não se aplicava, caso houvesse um outro do sexo masculino. E, de um modo geral, a presença do homem na família representava, assim, a autoridade pública dentro do ambiente doméstico e estabeleciam certas normas de comportamento. Dentro de uma sociedade onde o poder da mulher é reduzido, como em Lima do século XVII, a centralidade materna e a ilegitimidade dos filhos em uma família servia como intensificador dessa relação de poder e opressão feminina. Mais adiante, a autora vai tratar do abandono infantil, que estava diretamente ligado a essa ilegitimidade, mas ainda assim é difícil saber os motivos que levavam os pais a abandonarem seus filhos. Os indivíduos, principalmente as mulheres, que pelas circunstâncias do seu nascimento se encontram no lado desordenado da sociedade, foram postos abaixo do poder, através da criação de instituições protetoras, que meio que institucionalizava essa condição de conflito vivida por eles e mantinha as hierarquias sociais de forma indireta. Essas instituições funcionavam através de mecanismos que colocavam a ilegitimidade como sendo algo inferior e o controle da vida sexual das mulheres como assunto público a ser controlado pelas autoridades. Como afirmado anteriormente, todos esses fatores também, de alguma forma, contribuíram para inferiorizar a figura feminina. Então, a partir das discussões, a gente consegue perceber que a intenção da autora era retratar como a igreja e o Estado eles influenciaram diretamente na vida das pessoas e regulavam suas vidas e moldavam conforme as leis.
Devido ao foco dos estudos feministas da autora, ela ressalta a situação das mulheres como foco dos seus estudos e como elas reagiram a essas imposições do Estado e da Igreja.